Oi, gente, sou Lucinha Lodo, estou aqui na Metrópole, no Caos. Vou falar um pouco aqui para vocês do livro Sertões, do Euclides da Cunha, do autor homenageado da Flip desse ano, 2019, lá em Paraty. O livro, publicado em 1902, narra a Guerra de Canudos, o massacre ao povo oprimido nos áridos sertões baianos. Euclides da Cunha vai a Canudos como jornalista enviado no estado de São Paulo na última expedição da guerra. Foram 4 expedições, ele vai com o exército cobrir a guerra. Um entre vários jornalistas que cobriram a guerra, já que na última expedição Canudos passa a ter uma comoção popular, passa a ser uma questão nacional, né? E em torno disso também a mídia se aproveitou para um sensacionalismo. E Euclides da Cunha, como republicano, militar, engenheiro civil de formação, vai a Canudos acreditando que inclusive Canudos fosse uma anti-república, né? Anti-republicana, já que o conflito da Guerra de Canudos passa entre 1896 a 1897, ou seja, uma república infante, uma insegura, instável, república que não tinha aí nenhuma década, e até por isso ele vai a Canudos acreditando que ali seria um reduto monarquista contra a república. Isso está num artigo publicado pelo Euclides da Cunha, feito a caminho, né, da guerra, intitulado Nossa Vendéia. Vendéia foi uma cidade da França anti-republicana, né, monarquista, que durante a Revolução Francesa ela se destaca justamente por isso. E assim ele vai à guerra, passa os últimos dias, né, da Guerra de Canudos, vê que aquilo que ele tinha feito, aquele artigo que ele escreveu e todas as ideias pré-concebidas de um homem do litoral, de um homem mais próximo do Rio de Janeiro, mais próximo à Rua do Ouvidor do Rio de Janeiro, portanto, daquilo mais que o Brasil tinha de mais próximo de civilização, uma civilização muito mais europeia. Quando ele chega lá, ele percebe exatamente que aquele não foi uma guerra, foi um massacre, foi uma campanha contra um povo miserável, carente de todos os recursos, abandonado por séculos, tanto pelo Império quanto pela República, e que ali só contavam muitos religiosos, inclusive, que tentavam sobreviver de uma maneira mais digna. Quando ele volta, isso está numa carta dele, publicada num livro organizado pela Valnice Nogueira Galvão, correspondência de Euclides da Cunha, uma carta dele que ele envia a Luiz Limas, falando justamente que ele ia fazer um livro vingador, ele ia vingar aquele povo carente, daquele povo sertanejo. Nesse caso, quando ele volta, ele já volta para o estado de São Paulo para consertar a ponte de São José do Rio Pardo, às margens do Rio Pardo. Ali ele está como engenheiro e, como palavras dele mesmo em carta, em momentos de tédio da engenharia, ele escrevia aquilo que seria os sertões. Ele faz uma cabana de zinco e ali, em momentos, palavras dele, de tédios da engenharia, ele escrevia o clássico da literatura nacional, que 5 anos depois seria Os Sertões, que lhe rendeu, inclusive, uma cadeira na Academia Brasileira de Letras. Percebem que Euclides da Cunha, então, ele se metamorfoseou, né, de um engenheiro para um membro da Academia Brasileira de Letras, no lugar de Castro Alves, num discurso extremamente humilde, né? E Euclides da Cunha vai ser confrade de Machado de Assis, um dos poucos que se posicionaram desde sempre contrário àquilo que seria o massacre, a Guerra de Canudos, mesmo no Rio de Janeiro, mesmo sendo longe do foco da guerra, de um Brasil desconhecido. Portanto, o livro do Euclides da Cunha, Os Sertões, que vai ser publicado traduzido em mais de 50 línguas, né, que vai ser esgotado em 3 meses, sucesso total, vai mostrar, através de um evolucionismo social, muito preso às teorias da época do século XIX, vai mostrar
uma região do Brasil, e a partir de três partes do livro, que seria a terra, que vai falar da caatinga, basicamente, dos aspectos geológicos, geográficos, o homem, mais uma análise antropológica / biológica, com muitos aspectos do darwinismo biológico, inclusive, sendo aplicado, e a última parte, que é a luta, que seria uma análise histórica sociológica, no qual ele vai falar todos os excessos do exército, no qual ele vai denunciar o massacre a Canudos e vai lembrar, antes de mais nada, que Canudos não se rende, né? Que ele vai cair no dia 5 de outubro, ao entardecer, quando sobraram 4 homens, um menino, 2 homens feitos e um senhor mais de idade. É assim que termina esse livro Vingador, que entre várias partes interessantes do texto do livro, ele destaca na terra, que é uma parte geralmente nós das ciências sociais, das ciências humanas mais, digamos, clássica, temos uma pouca resistência, mas ali ele mostra que a caatinga era um aliado do sertanejo, né? Que a seca, a resistência da caatinga era a resistência, refletia na resistência do sertanejo. É interessante a gente pensar nisso, já que o exército brasileiro, que foi enviado a Canudos, a maior mobilização do exército brasileiro, da história do exército brasileiro, uma das maiores guerras, né? Um dos maiores desastres patrocinado pelo Estado na história do Brasil republicano, né? Vai mostrar que as táticas de guerra eram táticas de guerra francesa, que a própria roupa, o fardo, né, do militar, ele era um obstáculo para o próprio militar, né? Porque os sertanejos, né, mesmo sem armas, resistiram bravamente, conhecendo a caatinga, conhecendo esse Brasil, né? E no fringir dos ovos, Euclides da Cunha quer mostrar que um Brasil, aquele otimismo que ele tinha como um homem republicano, que o Brasil só iria avançar quando ele tivesse um projeto coletivo de nação, que integrasse as mais diversas formas de ser brasileiro, né? Vários tipos sociais brasileiros, do sertanejo da caatinga, do caboclo das Gerais, do homem do litoral e assim por diante. O que o Euclides da Cunha ele está decepcionado, né, com a República, porque ele percebe que ali a Canudos foi enviado um projeto de civilização, já que Canudos era visto com uma alteração da ordem, um obstáculo da ordem, ela alterava a ordem e por isso ela iria inibir o progresso no melhor modelo positivista da época. Se foi enviado um projeto para salvar Canudos da barbárie, esse projeto de civilização ele não era brasileiro, e que para ser Euclides da Cunha, o brasileiro mesmo era agente do sertão, segundo ele, a rocha viva da nossa nacionalidade. E para terminar essa breve colocação dos sertões, Euclides da Cunha ele vai lembrar na parte do homem que o sertanejo ele é antes de tudo um forte. Espero que gostem. Tá bom?